Então aí tem a situação do Gabigol, os títulos, né? O Flamengo não vai brigar por todos os títulos. Aí viu que não caiu muito bem, eu quero pedir desculpa, me entenderam errado. Aí a questão do Gabigol, colocou o Gabigol, eu peço desculpa porque o Gabigol não devia ter colocado. Aí tirou o menino agora no jogo. Igor Jesus. Tirou o menino com pediu desculpa. Pediu desculpa. Então, Plirra, assim, não é o que a... Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui, né, toda a preparação para Flamengo e Palestino, um jogo importantíssimo aí hoje pela Libertadores, né? Lembrando que o jogo vai ser às 7 horas da noite, às 9 horas da noite, perdão. Lá em um nome bem esquisito, né? Combota, sei lá o nome do... Coquimbo, um nome bem estranho mesmo. E o Flamengo tem algumas novidades na escalação, lembrando que o Arrascaeta tá descartado, né? Ficou no Rio. Não só ele, como o Eric Pulgar também, que já tá em tratamento, mas temos novidades aí no ataque, o retorno do Everton Cebolinha, que vai ser até como titular, né? O próprio Tite treinou isso no treino de ontem e colocou o Everton Cebolinha de volta aí como titular e tem outras funções aí também que o Tite mexeu, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da SPN Brasil, link na descrição. Suas convicções? Luga, eu acho assim, que se ele não abrir mão das suas convicções, não 100%, mas se ele não for um pouco mais flexível, ele vai ficar baseado somente no resultado e talvez até isso cause problemas a ele. Mas eu acho que o torcedor, no final do dia, comemora resultado. Não, ele comemora resultado, mas você vê, o Flamengo ganhou do Amazonas, mas ele foi xingado ao final do futebol. Copa, difícil. O futebol é dinâmico. Sim. E jogando feio, ele ganha meses atrás nós estaríamos aqui falando que medo do Flamengo, que não toma gol, exatamente. que na frente... Um time equilibrado, a gente falava muito isso. Eu continuo vendo esse Flamengo. Eu continuo vendo mas esse Flamengo não existe. Existe sim. Assim, André, existe sim, André. Não existe. Faz 15 dias. O futebol não está dinâmico assim. Mas o parâmetro era o campeonato estadual. E Libertadores jogou em altitude, jogou onde o time nunca esteve 100% ainda. Espera que comece o jogo difícil, quando ele, com sua... Eu acho que o Tite, obviamente, sabe muito bem o que faz, né? Quando ele tem os seus melhores jogadores no seu melhor momento para os jogos mais importantes, que vai ser o decisivo na Libertadores, decisivo no Brasileirão, contra a Palmeiras, que foi um jogo decisivo, ou pelo menos... Eu também acho uma loucura pensar. Foi superior. Eu acho um exagero, realmente, mas o Flamengo resultado produz pouco, né, Pri? O Flamengo, em resultado, tem 2 derrotas só, mas o Flamengo produz pouco pro elenco que tem, assim, produz pouco. Eu acho que a cobrança é exagerada, eu acho que não é o início de trabalho, mas tem muita coisa a ser produzida, mas o Flamengo hoje é um time que produz pouco pelo elenco que tem, assim. Tem muita qualidade. Eu considero o Tite o melhor técnico do Brasil, mas eu acho o trabalho do Tite até aqui no Flamengo decepcionante. Sim. Sabe quem é o cara que mais se associa, que o Fábio ia perguntar sobre isso, a maneira como tem que enxergar, o cara que mais se associa hoje do que o torcedor imagina de Flamengo, não é só porque tá jogando bem, é a maneira como o De La Cruz tem jogado. Porque o De La Cruz é um jogador que participa do jogo em posições diferentes. O Flamengo ele sempre foi acostumado a isso. A movimentação, os jogadores do meio para frente não tem uma posição fixa. E o Tite, ele olha, para ele equilibrar o time, ele precisa posicionar um pouco melhor os jogadores, a maneira como ele enxerga. Só que o torcedor identificou um time que do meio pra frente se movimentava muito, Fábio. Então, assim, o Gerson, assim, não é resgatar a história do Jorge, esquece o Jorge Jesus, mas o melhor dos jogadores, independente do treinador, é o Gerson com movimentação, é o Bruno Henrique se movimentando, a Arrascaeta. Hoje você olha assim, se a bola não chega no Bruno Henrique, o Bruno Henrique não se movimenta para buscar. Se a bola não chega pro Luiz Araújo... Tá muito posicional. No caso. E é o trabalho do Tite é assim, só que o torcedor do Flamengo não se identifica com isso. E é por isso que o De La Cruz, ele tem chamado muita atenção, porque a forma como ele joga é a maneira como o torcedor do Flamengo olha para esse time. Muito dinâmico. E aí o torcedor olha e fala... eu acho que tem uma queda de rendimento. Tem alguns jogadores que não rendem o que o Gerson, por exemplo, ele voltou, vem de lesão, mas não é o mesmo jogador, não tem a mesma movimentação, né? O Luiz Araújo, por exemplo, é um jogador de velocidade, movimentação, mas que é muito posicionado. O Cebolinha rende no mesmo lugar do Bruno Henrique. Cebolinha rende no mesmo lugar. O De La Cruz rende no mesmo lugar do Gerson. Isso, o jogo grande, que o Flamengo já vai ter, jogo grande. Mas tem alguns, né, Luga? Alguns jogos grandes. Contra a Palmeiras foi grande e foi superior. Sim. Botafogo perdeu. Foi um clássico, perdeu também. Perdeu, exatamente. Um jogo diferente. 2-0. 11 da manhã, mas o Flamengo, ele, depois do Jorge Jesus, qual que é a grande fase do Flamengo? Dorival. Que também sem a exuberância do Jorge Jesus. Como jogava o Dorival? Também era contestado. Como jogava? Jogava com 2 atacantes, né? Pedro e Gabigol. E achou também no final. Também, organizou o time e achou uma forma de ganhar. Hoje estamos falando do melhor técnico, um dos melhores do Brasil. O Tite. Sim. Se sai o Tite,
Quem que vem? Não. Mas eu acho Para mim, pensar. Aí você vai atrás do Jorge Jesus. É uma garantia eu acho que o Tite, Luiz, aquele trabalho. Mas pelo tamanho do Tite, assim, pelo conhecimento, por o cara ter jogado, né, trabalho em 2 Copas do Mundo, olhado para o futebol europeu, olhado para os confrontos que ele teve pela frente, eliminatórias, eu acho que é possível o Tite se adaptar um pouco mais. Eu acho que é só isso. O treinador é muito grande para você olhar para o futebol de uma forma, só é isso. Você tem percebido o Tite abatido nas entrevistas? Ô, Plia, sabe que eu tenho percebido o Tite que me incomoda um pouco? É muito pedir desculpa, sabe? E eu acho que isso, assim, eu trabalhei no Flamengo, né? Eu sei como é que é isso. É lógico que você tem que reconhecer alguns erros, mas quando você vê o Tite pedindo muita desculpa, sabe que alguma coisa está errada. Então, assim, ele começou com a questão do Carioca, que não tem relação com o time, né? Que ele, né, eu falei do Carioca e pediu desculpa. Então, aí tem a situação do Gabigol, os títulos, né? O Flamengo não vai brigar por todos os títulos. Aí viu que não caiu muito bem, eu quero pedir desculpa, me entenderam errado. Aí a questão do Gabigol, colocou o Gabigol, eu peço desculpa porque o Gabigol não devia ter colocado. Aí tirou o menino agora no jogo. Igor Jesus. Tirou o menino com pediu desculpa. Pediu desculpa. Então, Plia, assim, não é o que a gente espera do Tite, né? Porque é lógico que reconhecer os erros faz muito bem, mas quando você pede muita desculpa, você só pede desculpa quando você está errando. Aliás, essa história do Igor Jesus já aconteceu com algum de vocês? Entrar e sair no primeiro tempo? Começar o jogo e sair no primeiro tempo? O ano passado, no 5-1 que a gente perde em Itaquera, eu saio com 15, 20 minutos de jogo, pô. Sim. Que o Mano jogou com 3 zagueiros, eu era o terceiro zagueiro. Sim. E a gente toma 2-0, ele foi mudar o esquema. Sim. E fazia muito mais sentido ele continuar o jogo com o Bidu, que era um lateral ofensivo, do que comigo. Mas aí foi mais uma mudança estratégica. Mas você acaba entendendo. Que individual. Deve ter tido Bahia, né? O jogo contra o Bahia. Isso, a mudança do Tite também ela foi estratégica, que ele começou com o Gerson aberto na direita, não deu tão certo, ele trouxe o Gerson pra dentro e coloca o Luiz. Mas sai porque não tá legal, né? Também, tinha cartão amarelo. amarelo. Estavam com cartão, né? O Alan e ele, estavam os dois com cartão. Mas tem uma estratégia em cima disso, mas óbvio que tem o cartão. Nunca é legal, obviamente que o jogador fica um pouco marcado. Chorou no banco. E faz parte chorar também por ser menino, óbvio. E também o treinador tem a obrigação dele... aprovação, né? Tem a obrigação de tomar atitude rápida, segundo o que está observando, né? Ele paga para isso, né? Mas eu acho assim, o treinador ele pode mexer no time a hora que ele quiser, ele enxergar a maneira como ele quer. Que o Maicon recentemente também num jogo de Libertadores foi substituído no primeiro tempo e também chorou no banco de reservas, um jogador muito mais tarimado. Tem treinadores que fazem isso, às vezes, para demonstrar autoridade, né? Eu acho que o tempo, eu acho assim, o que me pegou um pouco foi o tempo, sabe? O tempo que ele mexeu. Porque, assim, é lógico que fica claro para quem está assistindo que ele tirou porque tem uma questão técnica, tática, mas é porque o menino estava rendendo mal no jogo. Então, eu acho que o tempo, que nem o Fábio falou, 15 minutos você mexe para mexer num sistema, você entende. Quando você tira próximo dos 40 minutos, sabe, assim, o recado que você dá... Porque, assim, o que mudaria para o Flamengo, por exemplo, mais 5 minutos? Segura o intervalo. Eu acho, assim, com relação à questão tática pode ser, mas eu falo com relação à gestão também, a gestão do elenco. Eu acho que o tempo poderia ter esperado um pouco mais, das grandes habilidades do Tite, né? Protegido o menino, que é isso, que é a habilidade que ele tem. E, assim, se ele tinha tanta convicção de que ele mexeu certo... É isso que eu tô falando. Não precisava pedir desculpa. Não precisava pedir desculpa. Não precisa pedir desculpa. Ou seja, o Carpini não fez a mudança na Libertadores lá contra o Talheres, porque faltavam 3 minutos. Não, mas é um direito do treinador. É um direito do treinador. Mas aí é uma questão coisa substancial. É absoluta, né? É um direito do treinador. Mas é uma questão mais tática, né? É uma questão mais tática. Sim, tudo bem. Sempre é tático e técnico. Sempre a coisa está junta. Ninguém gosta, obviamente o jogador fica marcado. Não, tático é uma questão, técnica é outra. Mas não pode... Não, mas sempre está entrelaçado. Não, entrelaçado sim, mas são decisões diferentes, né? Que nem o Fábio falou, mexeu com 15 minutos porque é uma questão tática. O Igor Jesus, ele sai por uma questão técnica, que não está produzindo. Se tecnicamente o jogador está bem, obviamente, taticamente, ele está rendendo e vice-versa. Mas em 5 minutos você não vai mexer nisso, Luiz. Em 5 minutos. 5 minutos. O Carpini não mexeu em Talheres e quase mata nele em São Paulo. Ou seja, não tem uma verdade absoluta. O treinador está no direito de fazer. Sim, está no direito dele. Tem a obrigação de fazer. Sim, está no direito dele. Obviamente que ele tem que sentir o momento do jogador, o momento do time. Eu já conheci treinadores que faziam, não dá nome, para botar autoridade. Mostrar força. Eu sou... Não, o Tite não é essa questão. Não é o caso do Tite. Não é o caso então, do Tite. neste caso, a gente tem que entender que ele realmente viu que esses 5 minutos poderia correr um risco maior do que está correndo, né? Tem que também acreditar na boa... que conhece bastante o Tite já há bastante tempo, nota além da postura nas coletivas, no tom das coletivas, das entrevistas, durante o jogo mesmo, na hora que o Bragantino faz 1-0, a câmera focaliza o Tite, ele está ali com uma expressão ruim.
Você, bom, ninguém conhece o Tite melhor do que você aqui, Fábio. Você também está percebendo isso? Que foge um pouquinho do que ele está habituado, né? Os últimos anos dele de Corinthians, ele era idolatrado pela torcida. O trabalho dele na seleção, o próprio ciclo, ele foi elogiado o ciclo inteiro, ele apanhou na Copa do Mundo e saiu do mercado. Então é uma coisa que ele não está tão acostumado a esse tipo de cobrança. E por ter convivido tanto tempo com ele, eu entendo muito, assim, vocês falarem, puta, é muito pedido de desculpa, não sei o que, mas eu já falei isso algumas vezes, cara, ele é assim. Ele é assim. Em todo momento, e ele, acredito que ele se sinta chateado realmente de ter tirado o menino, e por isso que ele pede desculpa, ele é assim, cara, infelizmente ou felizmente ele é assim, e vai ter que ter essa adaptação, ele vai ter que se adaptar, de repente soltar um pouquinho mais o time. De repente a gente criou uma expectativa maior em cima do Tite, do Flamengo, de lembranças, assim, o futebol mais vistoso que o time do Tite teve, de repente foi em 2015, com o Corinthians. Os outros era muito em cima de resultado. E a seleção brasileira em alguns momentos também. Em alguns momentos. Bielsa, Chile, Uruguai, colocou a la altura o chileno a los 40 minutos do primeiro tempo. E tirou aos 45 no intervalo. O cara jogou 5 minutos. E agradeceu. E o cara agradeceu. E o cara agradeceu. Obrigado, E Tura jogava comigo. E Tura jogava comigo no Málaga, né? E já chegou. Voltou feliz. Chegou no intervalo e falou: "Você me desculpa, mas me equivoquei. Você me desculpa, Mas peraí, ele se equivocou colocando ou tirando? Então, eu não colocando, obviamente. Me equivoquei de colocar, né? Matou o cara 3 vezes. Então, o futebol acontece. Não é tão dramático, não é tão dramático, né? Acontece, são situações de jogo, né? Mostraremos amanhã o Flamengo na Copa Libertadores contra o Palestino, um jogo que acontece no Chile, sem Arrascaeta, né, Fábio? Sem Arrascaeta. O Arrascaeta ficou aqui no Brasil, ficou no Rio de Janeiro. Você acha que é um jogo que vai exigir muito do Flamengo? Um jogo que oferece algum tipo de risco? Então, pelo que o Flamengo vem produzindo, é um jogo... Qualquer jogo pode se complicar, né? Se o Flamengo produzir o que se espera desse elenco, mesmo sem o Arrascaeta, porque o De La Cruz tem feito essa função e faz muito bem, né? É diferente o estilo de jogo. Mas o De La Cruz, nessa função de um pouco mais à frente, ele tem mais liberdade até para criar e a movimentação dele é impressionante. O que o cara faz em campo, a circulação que ele tem dentro do jogo é o que faz muito bem a esse estilo que a gente fala que o Flamengo talvez esteja procurando. Mas assim, pelo momento do Flamengo pode se complicar um pouco, mas eu vejo o Flamengo favorito, enfim. O elenco é muito mais qualificado, é um jogo importante para o Flamengo também. Deserto, a classificação. Altitude, deserto, seco, árido, né? É difícil o Libertadores. Mas é um jogo que mas o Flamengo precisa vencer. Não, o Flamengo é o segundo colocado do grupo vai E, mexer um pouco, porque o Flamengo com 4 precisa pontos, vencer. só que o líder já tem 9, que é o Bolívar. O jogo é difícil. E o Palestino só tem 1 ponto a menos do que o Flamengo, tem 3 pontos. O Flamengo precisa vencer. Nem o Milionários, que também não é uma baba, né? Time colombiano tá assim, então, fora do páreo. Tem 3 pontos a menos, ainda com um turno ainda inteiro de primeira fase para ser disputado. A gente viu no sábado à noite também uma reclamação forte da direção do Flamengo, né? O Brasil Spindle, em relação à arbitragem. Também, isso não é novidade nenhuma no Campeonato Brasileiro. 2 lances reclamados, né? Houve um jogador, houve uma expulsão no Red Bull Bragantino no primeiro tempo que o VAR modificou a decisão do campo, do árbitro. O jogador acabou permanecendo em campo, mas a reclamação maior está em cima de um suposto pênalti no Luiz Araújo, aí nos acréscimos do jogo. Um pênalti que poderia dar ao Flamengo os 3 pontos nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Chama no VAR! É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Temos uma informação aqui, né? Que até o Rodolfo Landim foi avisado de última hora. O BAP, que fez parte da gestão do Rodolfo Landim, né? Estava atualmente na gestão do Rodolfo Landim. Acabou de lançar a sua candidatura para a presidência do Flamengo, tá bom? A gente não sabe se o BAP vai ser da oposição ou vai ser da situação. Ainda não tem muita informação detalhada sobre essa situação. A gente sabe que, como o BAP trabalhou com o Rodolfo Landim, é amigo pessoal do próprio Rodolfo Landim, né? Provavelmente vai ser da parte da situação, né? Mas vamos ver como é que ele vai ficar. BAP anuncia sua candidatura à presidência do Flamengo nas eleições desse ano, né? Que vai ser agora no final do ano. Embora Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, tenha sido informado da decisão, ainda não declarou oficialmente seu apoio, né? Lembrando que os dois são aliados. Mbappé recebeu apoio de Cacau Cota e também de Gustavo Oliveira. Gustavo Fernandes e Antônio Alcedes também são
presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, tá bom? Aí o BAP, candidato aí a presidente do Flamengo. Como já estão alinhados, né, com o próprio Rodolfo Landim, creio que com certeza o Rodolfo Landim vai apoiá-lo, já que oficialmente o Rodolfo Landim ainda não declarou quem vai ser seu candidato para presidente, tá certo? Mas provavelmente seja o BAP mesmo, tá bom? Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Lembrando que esse ano, como é ano de eleição, né, vai ter muita confusão ainda em situação e o próprio oposição. Lembrando também que tem o Bandeira de Melo, que a gente não sabe como vai ficar a situação dele, né? Se ele vai realmente candidatar a presidente ou vai escolher outro substituto para apoiá-lo, né, a presidente. Vamos ver como vai ficar essa situação, tá bom? Mas esse ano promete muita coisa nos bastidores do Flamengo em relação às eleições. Espero que também não atrapalhe o futebol, né, que é o mais importante. Lembrando que semana passada foi muita confusão nos bastidores, né, na parte interna do Flamengo, entre o Marco Braz e o próprio Cacau Cota. Cacau Cota lançou sua candidatura para para vereador do Rio de Janeiro, e não informou o Marco Braz, que também tem da sua reeleição, né, como vereador. Isso gerou desconforto entre os dois, gerou atrito. Tiveram uma briga semana passada entre os dois, né, se estranharam, e agora novamente domingo, após o jogo contra o Red Bull Bragantino, os dois eles se debateram ali nas redes sociais, né, no Twitter, que agora é o X, né, e acabou gerando um pouco de desconforto, não só na parte interna do Flamengo, né, mas também da torcida também, que não gostou nem um pouco desse atrito que está atrapalhando um pouco a questão do futebol do Flamengo, tá bom? Lembrando que o Flamengo treina agora pela manhã, né, mas não um treinamento direto, é mais a questão de reconhecimento do gramado e tudo mais para o jogo de à noite aí diante do Palestino, tá bom? Nada mais parte tática mesmo, mas só para preparar a equipe mesmo para o jogo, reconhecimento do gramado para o jogo de hoje de noite. Lembrando que o Tite geralmente não faz treinamento no dia de jogo, mas hoje é mais para reconhecimento, tá certo? Temos algumas novidades na escalação. Temos a volta aí do Everton Cebolinha. Passou aí 4 jogos seguidos sem poder atuar, né? Desde aquele jogo lá dentro do Palmeiras, que ele saiu ainda no primeiro tempo por uma lesão, né? Uma pancada que ele recebeu por trás logo no primeiro tempo ainda, acabou saindo. Calcou o Flamengo, e a gente percebeu claramente que depois que ele saiu, não só ele, como o próprio Arrascaeta, que também caiu de produção, o Flamengo teve uma baixa muito grande tecnicamente falando, né? Isso prejudicou bastante o Flamengo, tá bom? E com o retorno dele hoje diante do Palestino vai ser importantíssimo aí pra gente buscar aí readquirir confiança, né? Buscar equilíbrio aí no grupo e quem sabe ainda tentar o primeiro lugar do grupo. Lembrando que é um pouco complicado, né? Muito difícil. O próprio Bolívar já tem 9 pontos. Precisaria tropeçar diante do Milionários e o Flamengo fazer uma boa vantagem diante do Palestino. Lembrando que ainda vai ter um confronto direto com o Bolívar em casa, né? No Maracanã. Esse, inclusive, vai ser o único jogo do Flamengo agora fora de casa, que é contra o Palestino. E os 2 próximos jogos contra Milionários e Bolívar vai ser em casa, no Maracanã. Por isso seria ideal, né? Já que o Flamengo não fez sua parte, o Milionários pelo menos ganhasse do Bolívar. E o Flamengo fazer sua parte hoje diante do Palestino, só depende dele para brigar aí pela liderança do grupo. Lembrando que ainda tem a questão de saldo e gol que o Flamengo tem que tirar por fora, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. A escalação do Flamengo: goleiro Rossi, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Gerson e o Alan, né? A princípio o Igor Jesus não vai pro jogo, vai ser o Gerson e o Alan. Aí vamos ter aí a volta do Ailton Lucas, né? Ailton Lucas e o Varela tá fora. A gente não sabe o motivo ainda, já que ele tava sem recuperação, né, de lesão. A gente não sabe o porquê ainda, mas quem foi mantido na lateral direita foi o Wesley. Eu não gosto muito, né? A gente sabe como defensivamente o Wesley deixa muito a desejar. Aí meio campo vai ter o Dela Cruz. Ponta esquerda, o retorno do Everton Cebolinha. Na direita é o Luiz Araújo. E no ataque o Pedro, tá bom? Aí a gente não sabe como vai ficar a questão do Bruno Henrique. Que vai ficar ali junto com o Dela Cruz. Vai adiantar um pouquinho o Gerson, né? Pra dividir com o próprio Dela Cruz. Mas a gente só vai ter a certeza oficial aí dessa substituição. Aí se vai manter o Bruno Henrique ou não. Na escalação um pouquinho antes do jogo, tá bom? Mas a princípio vai ser esse time aí que vai enfrentar o Palestino, certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar o like no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da ESPN Brasil, link na descrição.